Boa noite peregrinos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui, espero chegar até o fim dessa live com vós, né? Então, vamos dando boa noite para todos que estão chegando, enquanto o Instagram vai avisando, né, que eu estou ao vivo. Eu vou pedir para vocês que já estão entrando, irem digitando para mim aí de onde vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, né? Para a gente já ir criando aqui um vínculo, manda um oizinho, fala de onde você está me assistindo, digita aí nos comentários, enquanto o pessoal vai chegando. Vou tomar uma água. Boa noite, Luciane, Elson, Kelly, Maria Camila, Diego. Aí eu começo a passar depressa, aí eu já não consigo ler. Mas digita para mim de onde vocês estão me assistindo. E enquanto eu estou começando, já corre lá no WhatsApp. Oi Luiz, meu querido. Corre lá no WhatsApp, manda um boa noite, chama as pessoas. Oi Gi, chama o pessoal para vir para a live. Manda aquele lembrete, gente, a Simone acabou de entrar ao vivo, vamos lá. Por quê? Porque a minha intenção essa noite não é só fazer uma live, mas é gerar aqui uma força motriz, um movimento, uma onda de energia muito grande que possa alcançar todas as pessoas que nesta noite estão precisando recomeçar de alguma maneira e não estão achando caminho, não estão sabendo, né, por onde ir. Então, essa é a nossa intenção. Deixa eu explicar um pouquinho para quem está me vendo pela primeira vez aqui quem sou eu e por que eu estou falando deste tema. Eu sou Simone Bittencourt, sou terapeuta holística, trabalho há mais de 30 anos como terapeuta e há uns 40 eu pesquiso a consciência, estou buscando sempre o autoconhecimento, a transformação pessoal, trabalho com grupos, enfim. E eu estou nesse momento, né, vocês estão vendo que eu estou ainda careca, eu estou finalizando o tratamento do meu quarto processo oncológico, o quarto câncer que eu tive. Eu tive em 2015 câncer de tireoide de mama, em 2017 um câncer de estômago e agora no final do ano, em outubro, eu operei um câncer de ovário e fui para quimioterapia, enfim, estou ainda finalizando esses processos. Então eu estou exatamente nesse momento, na minha vida pessoal, gerando essa energia de recomeço. E é justamente por estar vivenciando isso que eu quis fazer essa live hoje, né? Eu sei que eu ainda tenho algumas limitações, eu peço até a paciência de vocês. Se eu começar a tossir, se a minha voz começar a desaparecer, se ela for ficando mais fraca, né? Eu não sei quanto tempo eu consigo falar, ainda estou no processo de recuperação. Mas como esse movimento de recomeço está muito forte dentro de mim, eu entendo que eu posso acabar sendo um canal para chegar até as pessoas que estão querendo recomeçar. Agora me diz, quem é que não precisa recomeçar? Eu digo que o recomeço é algo que tem que acontecer todos os dias na vida da gente. É claro que existem os grandes restarts, né? Esses grandes momentos como o meu agora, em que a gente precisa reunir uma força maior para uma transformação. Mas pequenos recomeços acontecem em todos os amanheceres. Então essa live é para todo mundo. Então corre lá, chama seus amigos e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Bom, não é a primeira vez que eu passo por essa energia de recomeço. Em 2015, 2016, eu tinha recém terminado meu tratamento de câncer de mama e de tireoide. Estava no momento que eu estou agora, ainda um pouco fraca da quimio e tal. E fui voltar ao trabalho, caí, aí quebrei o pé, fiquei mais um tempo na cadeira de rodas. Enfim, o meu professor de atividade física, meu personal da época, ele dizia que ele ia me dar o troféu recomeço, porque ele não sabia contar quantas vezes na minha vida ele me via recomeçar. Ele falava, Simone, é incrível, você vai, você melhora fisicamente, você vai ficando, né, dentro do corpo que você quer, alguma coisa acontece, você tem que começar de novo, e tudo bem, você começa. Eu falei, sim, porque a vida é esse eterno recomeço.
Então, como que eu entendo, né? Qual é o olhar que a gente tem aqui sobre a vida? Eu entendo que a vida ela tem dois movimentos básicos. Um é o movimento de círculo e o outro é o movimento de espiral. E nós temos o livre-arbítrio, todo o poder está nas nossas mãos nesse caso, o livre-arbítrio de escolher se eu vou ficar no círculo ou se eu vou ficar na espiral. Boa noite para todo mundo que está me dando boa noite, estou adorando ler, só não estou parando para falar os nomes, mas estou muito feliz com cada rostinho aí querido que está aparecendo para mim. O que é o movimento de círculo? Todo mundo conhece. Quando, por exemplo, um relacionamento já acabou e você continua naquele relacionamento. Já acabou o amor, já acabou o sentido, já acabou o respeito, você continua. Às vezes, o outro até já foi embora, o outro até já está casando com outra pessoa e você continua naquele lugar daquele relacionamento. Você não deixa a vida andar. Tem uma pessoa querida, né, de vez em quando ela me liga e ela ainda sofre, mas sofre atrozmente por um relacionamento que ela teve há mais de 20 anos atrás. Né? O rapaz já está em outra há muito tempo, já casou, descasou, a vida dele já andou muito e ela está naquele looping de dor e ela não consegue sair daquilo. Ela não faz terapia, ela fica no looping. Né? Isso acontece com a gente muitas e muitas vezes. Então isso é algo que quando tudo que você ouvir de exemplo que eu estiver dando aqui, que às vezes você olha e fala, não, isso aí não acontece comigo. Será que não? Porque se não acontecesse mesmo, a gente não estava junto aqui numa live sobre recomeço. Então, ó, relacionamento afetivo que já acabou, ou porque acabou mesmo, né? Ou porque tá na cara que acabou e você ainda não conseguiu sair, é um movimento de círculo vicioso. Aquilo acontece e você não consegue sair daquilo, tá? Ou você teve uma perda financeira, tinha um determinado padrão, de repente caiu o padrão e você fica no lamento. Ah, mas eu tinha, antes era diferente. Ou uma doença veio, por exemplo, sofreu um acidente, de repente ficou tetraplégico, ficou, né, teve algum problema físico de sequela mais grave. E aí você não consegue se ajustar no corpo novo, você não consegue se ajustar, boa noite gente, se ajustar na vida nova, porque você fica preso naquela lembrança, mas antes era diferente. Eu antes conseguia andar, eu antes não tinha, né, eu não era careca, enfim. Quantas vezes a gente fica nesse antes? Então isso gera esse movimento de círculo, que parece que a gente não consegue sair do lugar. E aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que escrever no nosso espelho. A vida só anda para frente. A vida, ela não para porque você não aceita as mudanças. A vida não anda para trás e apaga o que aconteceu porque você não gostou daquilo que aconteceu. A vida simplesmente continua fluindo e você tem a opção de continuar fluindo com ela e aí chegar nos recomeços que nós vamos falar, ou não aceitar e ficar rodando em círculos, sempre preso naquele lugar da dor. Aí você vai dizer para mim, poxa Simone, então você quer dizer que se um relacionamento acabou e eu ainda gosto daquela pessoa, eu não posso lutar para tentar retomar aquela relação? Se eu perdi um emprego que eu gostava, eu não posso tentar retomar? Sim, nós podemos, claro que podemos. Se aquele relacionamento que acabou, você acha que ele ainda faz sentido, você refletiu, você pensou e acha que é um amor, você pode lutar por ele. Porém, veja bem, você vai ter que lutar para ter um novo relacionamento com aquela velha pessoa. Vocês dois terão que ser novos, porque se os dois voltarem para o relacionamento antigo que vocês tinham, vai dar no mesmo lugar, porque aquela forma de se relacionar te trouxe para esse lugar de dor, e você quer voltar para aquilo? Entende que voltar nunca é uma decisão inteligente? Por isso que a vida só vai para frente. Porque se o que eu fiz me adoeceu, se o que eu fiz fez eu falir, se o que eu fiz acabou com o relacionamento, por que eu vou querer andar para trás, gente? Eu posso querer retomar uma relação com aquela pessoa a partir do ângulo do novo e não ficando presa no círculo. Concorda comigo? Dá um joinha se você concorda, ou ixi,
Essa live é cheia de efeito, gente. Não sou eu que a coloco, é o iPhone que faz. Se você concorda comigo, se você fizer as coisas do jeitinho que era antes, tá na cara que não vai dar. Então, mesmo quando você quer algo que você perdeu de volta, você vai ter que ter o novo e não o velho. Então você vai ter que recomeçar. Da onde a gente conclui que não dá para fugir do recomeço. E recomeço, gente, é uma coisa que tem um potencial, mas tem um potencial tão poderoso dentro dele. Essa palavra mesmo, né, recomeço, tem algumas músicas que falam sobre recomeço. As mais antigas, por exemplo, a Simone cantando Começar de Novo e Contar Comigo vai valer a pena ter amanhecido. Acho fantástica essa frase. Porque independente de tudo que você possa contar, é o contar comigo mesma. Dizer assim, eu tô aqui e eu vou pra frente. Se esse pra frente vai ser me relacionar com uma pessoa nova ou com aquela pessoa com quem eu já me relacionei, mas é pra frente. Tem que ser uma nova Simone, tem que ser um novo relacionamento, uma nova história. Senão, eu tô andando pra trás. E a vida só anda pra frente. Então, eu falei pra vocês que tem 2 movimentos na vida, não falei? Um é o círculo e o segundo é a espiral. O que é o movimento de espiral, que é o que interessa pra gente? O movimento de espiral é quando você faz todo um círculo completo, ou seja, vivencia tudo que aquela relação, que aquele trabalho, que aquela situação tinha a lhe ensinar. E quando aquilo está acabando, ao invés de fechar o círculo e ficar presa na repetição daquela história, você dá um salto quântico, um pulo, e aí você entra num movimento espiralado de crescimento. E a espiral, ela é infinita. Aí você deu um salto quântico. O que é um salto quântico? É quando você pega um nível da tua consciência e dá um upgrade nela. Aumenta o nível da tua consciência. Porque todas as vezes que você é forçado pela vida, por si mesmo, né, a recomeçar, você tem que se redesenhar. Você tem que se reinventar de alguma forma. Senão você vai ficar repetindo padrão. E como a vida só anda pra frente, a gente nunca evolui, tá? Isso também é outra coisa para escrever no espelho. O momento que você está vivendo hoje é o auge da sua evolução até aqui. Você nunca na sua história foi tão evoluído quanto você é hoje. Claro que isso parte daqui para um infinito. Nós não estamos no topo evolutivo, nós estamos no topo em relação a tudo que eu vivi para trás. Então, se eu estou no topo, o potencial que eu tenho hoje eu não tinha ontem. Enxerga o tamanho da força que é uma energia de recomeço? Tudo que você viveu te trouxe até esse lugar, até esse momento, aonde todo o seu potencial está ali, igual uma mola encolhida, sabe? O potencial está ali. Aquela mola está esperando você permitir que a explosão aconteça. Agora, se você continuar abafando a mola e ficando preso ao que passou, você não sai do lugar. Tá? Então, para entrar na espiral, a própria mola é a imagem de uma espiral, você tem que permitir a mudança. Ninguém recomeça querendo repetir que as coisas que as coisas sejam iguais eram antes. Eu estou lendo um recadinho aqui, eu acho que é do Luiz. Parece tão fácil, mas é tão difícil, Simone. No momento algum eu disse que era fácil. Só que eu tenho que escolher se eu vou ficar presa na dor, e ficar presa na dor também não é fácil. Por mais que aquela dor já seja um lugar comum para mim, já seja conhecida, é muito difícil ficar na dor. Então eu tô entre 2 coisas difíceis. É ruim permanecer na dor e tá difícil recomeçar. Bom, mas se eu ficar presa só na dor, eu vou continuar nessa mesma situação a longo prazo. Se eu experimentar um recomeço, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai. Mas aqui eu tenho uma chance, porque aqui eu libero a mola, aqui eu libero esse potencial explosivo que é essa energia de recomeço. Então, para que a gente possa, né, tentar encontrar o caminho, vamos num passo a passo aqui. Tá? Eu vou colocar alguns tópicos, não necessariamente em ordem,
Tá? O que é o número 1 para mim pode ser o número 2 para você, não importa. Mas só para a gente didaticamente trabalhar melhor qual o caminho, né, que o recomeço nos pede. Bom, primeira coisa para eu recomeçar, tá? Deixa eu ler primeiro o que a Carla colocou aqui. Acho que tem que se soltar, aceitar o novo e recomeçar. Sim, é que às vezes a gente nem sabe onde está o novo. E aí é que entra esse primeiro ponto, tá? Para que o meu recomeço seja um verdadeiro salto quântico e não seja apenas ficar rodando no mesmo lugar com a roupa diferente, né? Eu preciso, em primeiro lugar, tomar consciência de quem sou eu. Eu sei que eu falo isso aqui em todas as lives, mas eu vou continuar falando. Quem sou eu de verdade? Esse é o primeiro passo. Porque se a minha identificação for com o que eu chamo de eu pequeno, eu vou me sentir tão achatada pela dor, porque existem dores que nos achatam, que nos dão aquela sensação de que a gente virou, sabe daqueles desenho animado dos anos 80, em que alguém passava com um carro em cima de uma pessoa e ela virava um papel fininho no chão? Às vezes a dor nos dá aquela sensação, que ela nos atropelou de tal forma que a gente ficou aquele papel fininho, tá? E se eu me identificar com aquele papel fininho, aí ferrou, porque aí eu não consigo sair do lugar. Aí eu fico nessa fala que o Luiz colocou ali, mas é difícil, eu não consigo recomeçar, porque eu estou me identificando com aquele eu que foi esmagado pelo término da relação, pela doença, pela perda de um luto, pelo luto, pela perda financeira ou pelo que for. Então, começando a botar ordem na casa, a gente precisa olhar e falar quem sou eu. Vocês quase todos que estão aqui assistindo já me viram várias vezes falar da matrioska, né? Que é a bonequinha russa. A matrioska, ela é um símbolo maravilhoso de quem nós realmente somos. Quando a gente olha para ela, a gente vê essa imagem. Mas essa imagem dela aqui, ó, não é a verdadeira matrioska. É só uma casca. Nós temos, na verdade, várias cascas da matrioska. A gente vai tirando uma por uma até chegar na pequenininha e verdadeira matriosquinha, que é o centro da boneca. Então, o que isso tem a ver conosco? Esse aqui, que não tem nada de pequeno, tá? É pequeno aqui só para ser representado, é o meu eu verdadeiro. É aquele ponto em mim que é uma expansão da energia divina, assim como nós temos sol e raio de sol, nós temos criador e criatura. Então, o criador cria uma expansão dele mesmo e essa expansão se personifica como eu. Esse é o meu eu grande, meu eu sagrado, meu eu divino. Só que para esse eu se manifestar nesse mundinho aqui, numa outra live a gente vai falar sobre esse processo de manifestação, ele se utiliza de diversas camadas que o ocultam. Camadas essas que são os meus pensamentos, as minhas emoções e a minha forma física. Então, o que foi achatado pela dor, aquilo que foi destruído em mim, não é aquele eu verdadeiro que está lá dentro. Esse eu verdadeiro, ele é infinito, inabalável e inatingível pela dor. O que foi amassado pelo sofrimento, que pode ser que esteja ainda, né, para alguns sendo amassado pelo sofrimento, é o corpo físico, quando o sofrimento é um sofrimento físico, é o emocional, quando acontece no nível das relações, é a mente, quando acontece nos tormentos mentais, né, mas não é o eu verdadeiro. Então, o primeiro passo é eu tomar consciência do que sou eu de verdade. Porque eu tenho que olhar para mim no espelho. Vamos pegar o meu exemplo, tá, gente? Essa imagem que vocês estão vendo aqui não é a imagem que eu gostaria de ver de mim, tá? Se eu pegar a imagem de hoje e comparar com a imagem de setembro do ano passado, eu tô mais de 10 quilos mais gorda, inchada, sem cabelo, não tenho cílios, a sobrancelha quase toda já foi embora, enfim, né? Isso só na aparência, fora o que acontece por dentro,
do corpo, nas dores que eu enfrento. Então, isso é o que eu gostaria de viver? Óbvio que não. Mas é o que por algum motivo eu plasmei, experienciei na mente e joguei no corpo. Você vai falar isso em outro momento. Então, isso não é o que eu quero, mas isso aqui, graças a Deus, não sou eu. Como não é você, Simone? Será que você mandou um clone aqui? Não. Isso aqui, que tá doente, que tá em tratamento, que tá com dor, que tá... Isso aqui é a casca da Simone, igual é a casca da boneca. É claro que eu me identifico com essa casca no dia a dia, essa imagem que eu tenho de mim. É claro que quando dói em mim, eu tenho dores terríveis, é no corpo físico que eu sinto. Não tem como dizer, não é comigo, é no corpo físico. Não, eu sinto todas essas dores. Quando eu fico triste, dói a minha emoção, dói. Mas eu não esqueço quem sou eu. Gente, vocês não têm ideia de como isso parece uma coisa tão simples. E isso tem um potencial gigantesco de virar chave dentro da gente. Porque se na hora da dor, do desespero, se na hora que as coisas estão difíceis, eu ficar me identificando com essa parte que sofre, eu vou piorar num nível a minha dor, que aí sim eu vou me sentir achatada, amassada, sem conseguir sair do lugar. Eu vivi uma experiência muito forte no dia da minha cirurgia, em outubro do ano passado. Antes de entrar para o centro cirúrgico, né, eu estava no quarto, e sempre o maqueiro é o enfermeiro que traz a maca, que vem buscar a gente para levar para o centro cirúrgico. O maqueiro sempre atrasa, né, para buscar, a gente fica em jejum um tempão. E eu tava lá esperando o maqueiro atrasado, e eu tava com o meu Kindle na mão, e eu tava lendo um livro da Ama, que é uma guru indiana, e ali ela tava contando, né, falando de um trecho em que ela teve um acidente no pé, ela quebrou o pé, tava com o pé todo inchado, e ela ia entrar naquele momento para dar o darshan. O que é o darshan? Ela se senta numa poltrona e ela recebe as pessoas para abraçar. Ela é chamada Santa dos Abraços na Índia. E ela abraça das 9 da manhã até o amanhecer do dia seguinte, ininterruptamente. Então imagina a pessoa com o pé quebrado, inchado, com dor, vindo um monte de gente abraçá-la, alguns com certeza iam acabar pisando no pé dela, né? E ela ali. E aí os discípulos mais próximos queriam levá-la para tratar, queriam interromper o evento e levá-la primeiro ao médico. E aí ela respondeu para os discípulos assim, que ela escolhia onde ela queria colocar a consciência dela. Se ela ia querer colocar a consciência na dor, ou se ela ia querer colocar a consciência no foco de luz que ela é, que é a consciência. Então naquele momento ela escolhia trazer a consciência para cá, para a luz, e largar o pé. E assim ela fez, e ela fez todo o evento, passou lá quase 24 horas abraçando, sorrindo, leve, alegre, quando acabou que ela foi cuidar do pé. Então eu li isso, gente, minutos antes do maqueiro chegar. E a hora que eu fui para o centro cirúrgico, aquilo foi buzinando na minha mente, sabe? Foi dizendo para mim assim, Simone, esse é o caminho. Tudo bem, eu não tenho uma consciência do nível da Ama, tá? Eu sei que eu não cheguei lá, mas ela é humana como eu, então ela tá apontando um caminho, dizendo, vai por aqui. Não foca na dor. Quando a dor tiver demais, tenta focar no ponto acima do que você é. Gente, não dá para explicar o quanto isso fez diferença na minha recuperação. Na hora que eu voltei da anestesia, que volta com aquela dor, aquilo tudo, eu lembrava daquilo. Simone, vai lá, coloca o teu foco na luz, coloca o teu foco na luz. Sentir dor, sentir, mas você não entra em desespero, entende? Você mantém a calma. E quando você mantém a calma, a dor também se acalma. Se alguém aí já teve dor física forte e experimentou isso, pode concordar comigo. Quando você se acalma, a dor acalma. Porque você põe o ponto, você põe a tua consciência não naquilo que é finito, que é o corpo, mas você põe a consciência naquilo que é infinito, que é a tua consciência, que é o teu ser espiritual. É lá que você quer prestar atenção. É uma escolha, é um livre-arbítrio. Só que é óbvio, gente, que é muito difícil fazer isso na hora se você não tiver um treino disso todos os dias da sua vida. Se você não lembrar disso,
Sabe aquela historinha da formiga, da cigarra da formiga? Né? Vou fazer uma parte aqui, dar boa noite aqui para quem está chegando, Prince, Magali, pessoal que está chegando aí dando boa noite. Obrigada. Essa historinha é uma fábula que vocês conhecem da infância. Né? Durante o verão, a cigarra estava lá cantando e a formiguinha trabalhando, e a cigarra ria da formiga, falava: "Ô, formiga, você é muito trouxa, esse verão lindo, esse dia de sol, e você fica aí só trabalhando, e a formiga nem respondeu. Quando chegou o inverno, a formiga tinha um monte de, né, que a gente fala, me sumiu o nome agora, de comida, né, guardada, né, provimentos ali guardados dentro do formigueiro para enfrentar o inverno, e a cigarra morreu de tanto cantar e não tinha nada para poder se alimentar, e ela morreu no frio. Então, o que quer dizer isso? Eu preciso alimentar minha mente com a ideia de que eu sou infinita, de que eu sou maior do que qualquer dor, de que eu sou o ser de luz, que eu não sou o corpo, que eu não sou a emoção, que eu não sou a mente, que eu sou o ser de luz que veste essas roupagens. Eu tenho que alimentar isso na minha mente para na hora da dor eu conseguir colocar a consciência lá. Então é trabalhar todos os dias nisso. Por isso que eu repito isso todos os dias. Todo assunto que eu falar aqui da live, em algum momento eu vou chegar nesse ponto. Porque eu tenho que falar isso para você todos os dias. Eu sei que você já ouviu, mas eu tenho certeza que se você ouvir mais uma vez, vai te fazer tão bem quanto fez para mim ler aquelas páginas na hora que eu estava indo para a dor. Entendeu? Então, essa sacada, né, de quando você escolhe para onde você vai olhar, é que te dá a capacidade de acessar a sua força. Porque aonde está a força? Onde está a força para você recomeçar? Ela não está na tua mente, ela não está na tua emoção e ela não está no teu corpo. Porque essas três coisas podem ter sido amassadas pela dor. A força para você recomeçar está na sua consciência, na alma, na essência, no espírito, no que você quiser chamar. Mas está além do corpo, da mente e da emoção. Às vezes a gente quer buscar na emoção a força, mas a emoção ela é tão fugaz, gente. Né? A mente ela é tão instável, a gente chama a mente de macaquinho, porque ela fica pulando. Uma hora ela acredita, depois desacredita, ela lê uma coisa, ela lê outra. Agora, a essência em você, essa tem acesso. Essa é capaz de ir lá na raiz, encontrar o potencial de força e manifestar. Essa tem. Mas você precisa ter certeza absoluta, sem dúvida nenhuma. Quando eu perguntar quem é você, você pode até me responder seu nome. Você não vai sair por aí na rua dizendo eu sou um ser de luz, que vão dizer que você está louco. Mas dentro da tua mente tem que acessar quem sou eu, uma consciência infinita. Ninguém tem ideia do tamanho que eu sou. Então, repete comigo aí da sua casa agora. Eu sou uma consciência infinita. Quem me vê não tem ideia do tamanho que eu sou. Quando eu me olho no espelho, eu não vejo o tamanho que eu sou. Eu preciso fechar os olhos, olhar para dentro de mim para tomar consciência da minha imensidão. E a hora que eu tomo consciência da minha imensidão, eu já comecei um processo de recomeço, entende? Eu já iniciei o processo. Só que vamos aí, ó, a Magali me deu uma ótima dica. Vamos digitar para isso ficar gravado. Eu sou uma consciência infinita. Digita aí, coloca aí no comentário. Vamos fazer subir isso daí, igual sobe hashtag, para que a gente, para todo mundo que está olhando para a live também já ir olhando as mensagens aí nos comentários. Porque, gente, é essa tomada de consciência que faz virar a chave. Agora, tem um pulo do gato aqui. Tem uma questão que muitas vezes a gente cai nela. Sabe o que é? Às vezes você sabe que você é uma consciência infinita, mas você está tão viciado naquela autoimagem, tô adorando, gente, continua aí escrevendo, naquela autoimagem de coitadinho, de ser sofrido, que ganha atenção, que ganha colinho, que ganha piedade, que ao mesmo tempo que você quer acessar a tua força, você não quer demonstrar essa força para não perder aquele olhar de piedade do outro.
Continua aí, eu sou uma consciência infinita. Isso, gente, é algo que acontece com todo ser humano. Quando a gente está num processo de dor, muitas vezes a gente alcança a empatia das pessoas. E aí elas te olham com aquele olhar, às vezes até de dó, de piedade, de fraqueza, mas elas te ajudam, elas ficam ali e tal, né? Eu brinco, né? Eu falei isso de uma maneira mesmo, brincando com meu marido. Meu tratamento é em São Paulo. Então eu fico mais lá do que aqui em Cruzeiro durante essa fase. E às vezes eu vou atravessar a rua, eu falo para ele, nossa, como a minha careca para o trânsito. Por quê? Porque quando as pessoas veem alguém com uma imagem, né, assim, mais adoecida, eles criam uma empatia, eles deixam eu atravessar. Às vezes na fila alguém me oferece passar na frente porque vê que eu estou andando devagar. E isso, por mais absurdo que seja, isso vicia. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando, acontece comigo, com você, pode acontecer com qualquer um. A gente pode ficar viciado na autoimagem sofrida, pequena, limitada, porque ela nos traz ganhos secundários. Ela nos traz a atenção do outro. Ela às vezes nos protege das dificuldades do dia a dia. Por exemplo, se você está doente, você não precisa trabalhar. Então, alguém vai ter que te ajudar a prover, né? Se você está infeliz demais, você pode ficar na cama. Alguém vai ter um olhar de compaixão. Deixa eu ler um recadinho aqui da Magali Muniz. Você me ajuda muito, sou borderline, tenho depressão, mas não me entrego. Faço crossfit, faço minha corrida, faço orações, mesmo assim tenho recaídas. Magali, primeira coisa, você não é borderline. Você está. Está na mente, está nas emoções, está no corpo. Mas o teu ser divino, único, ele não é borderline. O teu ser divino e único, ele é absoluta saúde e perfeição. O que é borderline é a mente e a emoção. Até na maneira de você se identificar, muda a chave, entendeu? Então, se alguém aí que está nos ouvindo, aproveitei o exemplo dela porque ela expôs aqui, mas se alguém aí que está me ouvindo fala para mim assim, eu sou depressivo, eu sou... Não, eu não sou, eu estou. Eu estou assim, na mente, na emoção, mas o meu eu divino, infinito e ilimitado não é assim. Ele é a expansão da energia divina, como é que ele pode ser doente? Então, alcançando, tá chegando mensagem para vocês, quero fazer chegar. Como eu disse no começo, gente, eu quero fazer dessa noite uma onda, mas uma onda tão poderosa, com tanto potencial, que ajude todo mundo que precisa recomeçar. Por isso eu pedi para vocês convidarem as pessoas para vir para a live, né? Ou quando acabar esse vídeo, compartilhá-lo muito, 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 para que essa onda possa chegar lá. Tá? Então, voltando no que eu estava falando, cuidado, porque às vezes você entende o seu potencial, você já descobriu que você é luz, você sabe que você é uma consciência divina, mas para dar esse salto quântico e assumir esse papel divino, você tem que deixar para trás a autoimagem de sofrimento, a autoimagem de coitadinho e todas as vantagens que essa autoimagem lhe traz. E é aí que às vezes a gente não quer sair do lugar. Eu quero ficar bem, mas eu tô viciada naquilo. Eu tô viciada na dependência emocional, eu tô viciada na empatia alheia, eu tô viciada e eu não consigo sair. Alguém já sentiu isso? Compartilha aí comigo. Não precisa explicar o que aconteceu, tá, gente? Não precisa se expor. Só me diz aí se alguém já se sentiu assim, viciado, né? Que você sabe que você é mais, que você podia dar o salto, podia soltar a mola, né? Mas quando você vê, você tá de novo expressando a dor. Eu já me vi nessa situação muitas vezes, tá? E é nessa hora que a gente tem que dar um basta, já deu. Mas não é pro outro, não, é pra gente mesmo, tá? Eu já precisei fazer isso comigo várias vezes, de parar, olhar no espelho, vou fazer de conta que eu tô no espelho, olhar pra mim aqui e falar assim, Simone, seguinte, chega, para de ser doente, já deu, vamos lá? Já deu, de hoje em diante chega.
Isso, gente, não quer dizer que numa palavra mágica você vai parar de sofrer, vai parar de ter medo, dor, não. Mas você está tomando a decisão de deixar o papel de coitadinho para trás. Ninguém recomeça apegado ao passado. Lembra do que eu falei no começo? A vida só anda para frente. E se a vida só anda para frente, eu tenho que soltar a minha imagem de doente. Agora, eu quero ficar bem, mas não quero soltar as vantagens que aquilo está me dando. Então, descobrir o tamanho da sua força, soltar essa imagem sofredora e tomar posse da sua saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita, tomar posse de tudo isso e ter coragem de bancar isso, mesmo enquanto a dor ainda está doendo. Esse é o primeiro passo para você recomeçar, seja a partir do ponto que for. Então, como que é isso na prática? Não é fingimento. Não é eu chegar para vocês aqui e fingir que eu estou super feliz se eu estou sentindo dor. Não, eu posso dizer, não, no momento eu estou com dor, eu preciso de uma medicação, eu vou pedir ajuda, né? Isso é perfeitamente natural. Agora, eu não preciso fazer disso um lamento. Ó, coitadinha de mim como eu sofro. Ó, coitadinha de mim como eu estou doente. Esse lamento é a autoimagem que eu tenho que soltar. Chega. Por quê? Sabe aquele ditado antigo, Deus não dá o frio maior do cobertor? Não é a verdade do mundo. Nós criamos a nossa realidade. Nós vamos falar sobre isso em outra live. Nós criamos a nossa realidade. Vou partir desse ponto porque agora não dá para explicar isso. Eu jamais vou criar para mim uma realidade maior do que eu sou capaz de suportar. Então eu não crio uma dor física que eu não seja capaz, eu não crio uma perda afetiva que eu não seja capaz de suportar. Só que isso não quer dizer que não vai doer. Vai doer sim, mas eu vou ser capaz de suportar. Então é aquela hora que você fala, gente, tá bom, não, tá ruim, tá doendo, tá... Preciso de ajuda. Tá? Porque não se vitimizar não é assumir aquele papel oposto de super poderoso. Ah, eu não preciso de ninguém, então. Eu sou luz, eu sou uma consciência infinita, então eu não preciso de ajuda de ninguém. Não, menos. Menos porque nós precisamos uns dos outros sim, a humildade faz parte do nosso aprendizado, né? E existem muitas situações que nos colocam ali de joelho precisando da ajuda de alguém. Só que pedir ajuda para o outro é pedir ajuda para o outro usando o seu potencial e não fazer com que o outro use toda a força e você larga o corpo. É como se eu pedisse e falasse assim, olha, eu estou com dificuldade de levantar daqui, você pode me dar uma mão? Você vai me dar uma mão e eu vou fazer força para me levantar. E não vou ficar largada aqui, você faz o esforço sozinho. Então, por mínima que seja a força que eu consigo fazer, eu preciso fazer junto com o outro. Quando você vai ao terapeuta, eu sou terapeuta, tá? Quando você vai ao terapeuta e você coloca a sua dor para ele, ele pode te ajudar a apontar caminhos. Ele vai estender a mão. Mas se você não der a mão e não levantar, ele não vai tirar você da cadeira de jeito nenhum. Porque essa força motriz está dentro de você. Essa mola que está aí esperando para ser solta está dentro de você. Então eu preciso do outro, eu preciso da ajuda como parceria e não entregar a responsabilidade da minha vida, da minha mudança, da minha cura na mão do outro. Imagina eu chegar para os médicos e falar, me cura aí. Ué, os médicos vão fazer a parte deles, gente. Mas tem um movimento que só eu posso fazer. Existem coisas que só eu vou poder movimentar dentro de mim. O médico não pode. Então, parceria, não passar responsabilidade para o outro. Concorda? Vamos lá, lembra? Concorda ou não concordo? Que assim eu vou entendendo se nós estamos na mesma página. Se nós estamos falando a mesma língua. Né? Porque muitas vezes a gente se perde aqui na fala. Vocês veem que toda hora eu faço assim, né, gente, com óculos, porque eu não consigo, às vezes, ler os recadinhos sem mexer no óculos multifocal. Então, continuando, o primeiro passo é esse, o reconhecimento, né, de toda a minha infinitude, de todo o poder que eu tenho. E qual é o segundo passo? É o que nós já falamos do desapego. Aí eu preciso soltar primeiro essa imagem de coitadinho, obrigado, gente, essa imagem de coitadinho, tá? Soltar o que já aconteceu,
Porque nada vai me trazer de volta o que já passou. Mesmo que o amor volte, mesmo que o emprego volte, mesmo que a saúde retorne, você é outra pessoa a partir dali, gente. Aquela dor já te transformou, já transformou o outro, não tem como você ser a mesma pessoa. E esquece essa ideia de voltar, ninguém anda para trás, tá bom? Combinado? Daqui para frente é só daqui para frente. Então, esse desapego nós já entendemos. Então eu vou dar algumas dicas práticas aqui agora, que podem te ajudar bastante. Se você não tem papel, vou tomar uma água aqui, ó. Enquanto eu tomo água, corre e pega um papelzinho aí, para você não ter que abandonar o celular aqui. E quando você continua me ouvindo, precisa anotar o exercício. Olha só. Nós precisamos fazer algumas coisas. A mente, ela responde muito bem a rituais. A mente é muito ritualística. Né? É tão ritualística, quer ver como é fácil entender como ela é ritualística? Tem pessoas que quando acordam tem o hábito de fumar. Ainda tem gente que fuma, infelizmente. Acordou, abriu o olho, sentou na cama ou tomou um cafezinho. O que a mente associa? Cafezinho, cigarro. Ou terminou de almoçar, a mente já fala, tá na hora do docinho. Não tem isso? Ela não faz associações? Quando você sente um cheiro, ela não te associa lembranças? A mente faz associação o tempo inteiro. Então ela responde muito bem a rituais. Muito bem mesmo, tá? Então nós fazemos alguns rituais. Veja bem, ritual não tem nada a ver com a religião, nada disso. Tá? São exercícios, são ritos, são práticas que ajudam a tua mente a praticar o desapego. Então vamos partir de alguns exemplos. Primeiro eu vou partir de uma ideia de que a sua dor de recomeço tem a ver com o término de uma relação. Você não está conseguindo deixar para trás um amor, alguma história assim. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folhinha em branco, um sulfite limpinho. Você vai escrever uma carta para aquela pessoa da qual você quer se desvencilhar, soltar, ou você não quer, mas sabe que precisa, né, aceitar aquele término. Então vamos lá, eu preciso terminar com o João, um exemplo, tá? Eu vou escrever lá, João. Primeiro eu vou pôr todos os sentimentos daquilo que ficou faltando falar, porque a gente sempre acha que faltou falar alguma coisa, não é? Quantas vezes a pessoa chega no consultório determinada que ela vai terminar aquela relação, mas ela tem que ter uma última conversa porque falta falar A, B e C. Ela já falou A, B, C, já falou o abecedário inteiro, mas ela sempre tem aquela sensação de que falta algo. Por quê? O apego que fica pensando que consegue controlar e fazer o passado voltar, tá? Então, como a mente faz mesmo essa armadilha, você escreve lá, João, ó, queria te dizer isso, coisa boa, coisa ruim, o que você quiser. Ponha tudo no papel, tá bom? Escreve todos os sentimentos, o que você ainda sente, aquela vez lá em 1980 que você preparou um bolo maravilhoso e ele rejeitou o bolo. Coloca tudo no papel. Vai descarregando os teus sentimentos. Depois você vai chegar numa outra parte que você vai começar a falar para ele, ó, eu estou me despedindo de você agora. Não importa que você já terminou o teu relacionamento há 30 anos, se você está pegada a ele ainda, eu estou terminando essa relação agora. Você vai pôr no papel, tá? Eu decreto que a partir desse instante nós não fazemos mais parte da vida um do outro. Eu te liberto, você me liberta. Eu te liberto, você me liberta. Escreve isso umas 30 vezes no papel, tá? Escreve essa despedida, uma carta de despedida que você vai escrever para essa pessoa. Então, desabafando tudo o que faltou, decretando que a partir daquele momento um não faz mais parte da vida do outro e terminando de forma positiva, desejando que tanto você quanto ele sejam mais felizes dali para frente. Botou tudo no papel? Agora você vai dobrar essa carta. Você não vai pôr no correio, pelo amor de Deus, você não vai entregar. Você vai dobrar essa cartinha e você vai acender um foguinho. Você pode pegar uma lata, jogar álcool dentro, tacar o fósforo com muito cuidado, fazer um fogo ali, tá? Um jornal ali dentro.
pode ir até no seu fogão mesmo, acender a boca lá do forno, fazer uma fogueira gigante, o que você quiser. Mas você vai pegar aquela folhinha de papel e você vai queimá-la. Sabe por quê? O fogo, ele tem duas funções quando a gente trabalha os ritos. Uma é de nos purificar e a outra é de purificar no sentido de elevar aquela energia. Então tudo aquilo que eu escrevi naquele papelzinho que eu vou colocar lá e eu vou queimar, você vai imaginar que ele vai pegar aquela energia e aquilo vai para o universo. Se entrega para o universo aquela despedida. É um decreto de fim. Isso, quando é feito com muita confiança, certeza e vontade, confiança, certeza e vontade, você pode ter certeza de que funciona. A partir dali, nunca mais eu vou lembrar daquela pessoa. Vai todos os dias. Porém, cada vez que você se lembrar, você vai repetir em voz alta a seguinte frase. Tá anotando aí, né? Se não estiver anotando, depois você assiste essa live de novo só para pegar as dicas. Isto já foi purificado. Isto já foi purificado. Ou seja, não faz mais parte da minha vida. Comecei a lembrar do João. Ai, o João, era tão bom o João. Opa, para, Simone. Você já não escreveu a carta de despedida pro João? Você já não queimou a carta? Isto já foi purificado. Entendeu? Faça isso. Se a questão não é afetiva, tá? Se a questão foi uma perda financeira ou perda de saúde, perda financeira e perda de saúde, elas são muito semelhantes na forma de trabalhar. Por quê? Se foi uma perda de saúde, você vai escrever uma carta de despedida para a doença. Tá? Então, no meu caso, eu vou escrever câncer. Eu me despeço de você aqui. Eu não quero mais, já deu, já entendi a brincadeira. Sabe por quê? Toda dor, ela é um sinalizador. Toda dor é uma lâmpada que acende gigante vermelha na tua frente para te indicar que você pegou o caminho errado em algum lugar. Você se perdeu de alguma maneira. Você se perdeu dentro de você, você se perdeu na vida, você se perdeu no comportamento, você se perdeu no hábito, você se perdeu no sentimento. Então, aquela dor, seja uma dor física ou uma dor ambiental, o que é uma dor ambiental? Por exemplo, uma falta de dinheiro. Então, uma dor física ou ambiental, elas estão tentando fazer a mesma coisa, sinalizar que em algum momento você perdeu o rumo. Tá? Então, o que você precisa fazer para se despedir dessa dor financeira ou de saúde? Entender o recado que ela te passou, agradecer porque ela acendeu a luz e te deu esse olhar e se despedir. Não quero mais, já deu, a brincadeira acabou, daqui para frente estamos terminados. Do mesmo jeito que lá na carta eu terminei com o João, aqui eu estou encerrando a minha relação com o câncer. Eu estou encerrando a minha relação com uma dificuldade financeira ou com o que for. Tá claro para vocês isso? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso que eu estou explicando, aproveita para perguntar agora. Porque senão depois vocês mandam uma pergunta, às vezes eu não vejo, demoro para responder. Pergunta, aproveita aqui agora que você está assistindo. Se você estiver assistindo a live já gravada, aí você deixa nos comentários. Mas quem está aqui ao vivo, aproveita e já põe aí se não está claro o que eu estou falando. Então você precisa entender o recado do universo. Né? Como que eu vou entender o recado, Simone? Da seguinte forma. Primeiro, procura terapia. Muito importante. Quando a gente está no momento de dor, a gente tem que se priorizar. E você, Simone, procura terapia? Claro, eu também estou fazendo terapia. Porque eu também preciso me conhecer melhor para não adoecer mais. Né? Então é um processo infinito, porque nós somos infinitos. Como é que eu vou chegar a conhecer algo que é infinito? Não tem jeito, eu vou conhecendo, mas é infinito. É algo muito, muito, muito grande. Então, procura terapia, procura o outro, porque o outro vai te ajudar, um outro que seja treinado, que tenha um estudo, que tenha condições de te ajudar a se ver. De repente ele te ajuda, sinaliza para você o caminho. Vocês sabem que eu tenho uma escola online, Peregrinos da Consciência. Na escola Peregrinos tem uma parte de estudos lá, que a gente está vendo todo mês, entra um pouco mais, só falando das causas emocionais, mentais, das doenças, dos sintomas. Porque aí você entende o recado que aquela doença está querendo te trazer. Tá? Então, lá na escola Peregrinos tem isso.
Mas você vai encontrar isso também em outros lugares. Mas busca o estudo, busca uma ajuda terapêutica, busca com determinação para você se conhecer. Feito isso, carta de despedida. Chega de miséria, chega de doença. Escreve, tá? A Carla tá colocando que um terapeuta faz toda a diferença. Eu também acho, Carla. E não é só porque eu sou terapeuta, mas também porque eu tenho a minha terapeuta. Porque eu entendo que é uma corrente onde um vai puxando o outro. E nós precisamos disso. Precisamos muito, tá? Então, carta de despedida, seja para o amor, seja para a doença, seja para finanças. Terminou de escrever, muito consciente, vai lá, bota fogo, entrega para o universo, fala, tá aqui, ó, daqui para frente. Cada vez que o pensamento da pessoa passada, do falecido, que a gente chama, né? Ou da doença, ou da miséria, ou seja, qual for a causa da dor, ficar voltando na minha mente, eu vou dizer em voz alta, isto já foi purificado. Isto já foi purificado, isto já foi purificado 3 vezes. Por que eu falo 3 vezes? Eu falo para o meu corpo físico, eu falo para a minha mente, eu falo para a minha emoção. Eu falo a partir da consciência em mim, a partir do eu divino, para essas partes menores minhas que estão limitadas na expressão. Se tiver super claro para vocês sobre a carta, eu vou seguir adiante, tá bom? Deixa eu ver, gente, vocês não têm noção de como eu escrevi coisas. Bom, aí você vai dizer como eu perguntei, né? Então, tudo que eu vou fazer a carta, peraí, gente. E depois de tudo isso, meu sofrimento vai desaparecer? Não, não vai. Você vai repetir, isso já foi purificado. E aí o sofrimento vai desaparecer? Vai desaparecer um dia. E até lá você vai trabalhar um outro tópico. Paciência. Gente, nós somos crianças mimadas. Nós todos somos. Nós somos crianças mimadas no sentido de que nós queremos que a dor pare agora. Sabe quando criança pequena cai? Aí caiu, bateu a cabeça, a criança tá lá berrando, claro, tá doendo a cabeça. Aí vem a mãe, a professora, a vizinha, o adulto, né? Passa a mão na cabeça da criança e fala, passou, para de chorar, passou. O adulto tem uma pressa danada, né? Que a criança pare de chorar. Gente, a criança precisa chorar. Ela precisa sentir a dor. O que é mais inteligente? É você chegar para ela e falar, tá doendo, né, querida? Tá doendo, vai passar, mas agora tá doendo, então você pode chorar, que daqui a pouco vai passar. Mas agora tá doendo, então deixa ela chorar. Como a gente não aprendeu isso? E os nossos adultos que estavam perto de nós tentaram nos distrair, dá uma bala para a criança, porque ela tá chorando, pega no colo porque ela tá chorando, faz tal coisa porque ela tá chorando, né, porque ela tá na dor. Nós aprendemos que nós temos que ser distraídos da dor muito rapidamente e nós queremos fugir dela. Veja bem, nós estamos falando em recomeços, mas não tem como eu chegar no recomeço se eu pular a etapa da dor. A dor, ela vai ter que ser sentida e eu vou ter que ter paciência, porque o recomeço, ele não é um dia, o recomeço, ele é um processo. Então, eu, Simone, hoje estou num processo de recomeço. Já recomecei? Não, estou no processo. Tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis, exatamente como a Carla está colocando aqui, é um processo longo, exige esforço, querer e paciência, tá? Então, seja paciente com você, porque nesse processo a gente dá passinho para frente, passinho para trás. O que quer dizer isso? Quantas vezes, tá? Eu vou pegar o meu exemplo, porque é mais fácil falar de mim, né? Eu iniciei em outubro esse tratamento. De outubro para cá, houveram momentos em que eu tive a impressão, outros momentos em que eu tive a impressão de que, nossa, acho que agora tá tudo ok. Acho que agora firmei. E aí, de repente, no dia seguinte, vinha uma crise de dor muito forte, voltava para o pronto-socorro. Quantas vezes eu vim de São Paulo para Cruzeiro, chegava aqui no sábado, achando que estava tudo ok, quando ao domingo estava amanhecendo, eu já estava em São Paulo de novo, né?
porque tinha voltado a dor, tinha voltado o problema. Então é preciso paciência, porque a dor vai ficar ali o tempo que for preciso para que a gente aprenda o que tem que aprender com ela. Então nós temos que acelerar o aprendizado, a intenção do aprendizado. Mas não adianta tentar fugir, você vai ter que passar muitas vezes por alguns momentos assim. E eu não posso desistir de mim. E aí vem outro tópico além da paciência, o auto-amor. Eu tenho que ter um amor tão grande por mim, por essa sacralidade que eu vejo em mim. Eu tenho que ter um amor tão grande que mesmo que eu caia 100 vezes, eu tenho que levantar 101. Eu tenho que levantar por amor a mim. Se você tiver uma pessoa que você ama muito perto de você sofrendo, né, você vai fazer o que for possível para aplacar a dor daquela pessoa quantas vezes for preciso. Por que com a sua dor às vezes você não faz? Né? Então esse auto-amor, ele também tem um outro ponto. A consciência do infinito. Sabe por quê? Se a gente achasse que a vida acabava aqui, né? Que a vida era só esse trechinho aqui, 80 anos, 70 anos, 90 anos, 100 anos para alguns, né? E acabou, ok. Larga a mão, entrega o corpo, vou deitar e chorar e sofrer até lá, tá tudo certo. Mas se você, como eu, acredita, independente da religião, porque cada um vai dar um destino diferente porque eu vou falar, mas todas as religiões que acreditam de que a gente continua vivo após a morte, ou continua vivo no céu, ou continua vivo no sentido de adormecer, um dia encontrar o retorno do Cristo, ou continua no plano astral, enfim. Se a gente continua, nós somos infinitos, infinito não acaba. Então eu tenho que tratar de dar um basta na minha dor logo, né? Senão eu vou ficar infinitamente sofrendo. Porque enquanto eu não usar o meu livre arbítrio para dizer um basta, a dor não vai embora. Então paciência, auto-amor, consciência de que você tem um infinito pela frente, então é bom, né, que você tenha um infinito feliz e não um infinito preso na ideia do sofrimento. Muita paciência com os seus movimentos, porque não há mágica, tá? E aqui eu vou ensinar um outro exercício para vocês. Eu vou pegar aqui, eu não estou com papel, mas eu estou com meu tablet. Deixa eu ver se eu consigo, se tem alguém aqui que não sabe desenhar, esse alguém sou eu, mas eu continuo tentando. Então eu vou fazer um desenho aqui, que eu acabei de pensar que é muito importante eu passar esse exercício para vocês. Só não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vamos lá. Vamos ver se dá. Ai, dá. Olha só. O que eu tenho aqui nessa imagem? Opa. O que eu tenho aqui nessa imagem? Tá dando para ver, gente? Responde aí para mim nos comentários. A ideia, ela sobe toda hora, é representar uma montanha. Acho que assim vai ser mais fácil. É representar uma montanha, tá? A subida de uma montanha. Vocês veem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma pessoinha, certo? Isso aqui é uma subida de montanha. Aqui em cima aparece invertido para vocês, porque é espelho, né? Aqui em cima está escrito meta absoluta. Aqui eu tenho alguns patamares. Patamar 1, nível 1, patamar 2, nível 2, e aqui em cima meta absoluta. Então, o que é isso e por que isso me ajuda num processo de recomeço? Não está de cabeça para baixo, não. Ele está só invertido na forma de espelho, porque é assim que a câmera reflete, não tem jeito. O que isso quer me dizer? Veja bem, eu vou pegar só de novo o meu exemplo. Eu estou terminando um tratamento de câncer, certo? Então, o que seria a minha meta absoluta aqui em cima? Tá? É óbvio que eu poderia pensar em mim, oi Kaique, que saudade. Eu poderia pensar em mim como alguém que tem um corpo físico, um emocional e um mental. Eu não vou entrar aqui em detalhes do emocional e do mental. Vou fazer um exemplo só com o meu corpo físico. Então, o meu corpo físico, ele está judiado por todo o processo de tratamento, de doença que eu venho passando
nos últimos meses. Então, qual é a minha meta absoluta que eu colocaria aqui em cima, no topo da minha montanha? Saúde plena, certo? E o restabelecimento total das minhas habilidades físicas, no sentido de recuperar 100% da minha mobilidade, flexibilidade e força, porque essas três coisas foram muito afetadas, né? Mas como que eu chego nesse patamar da meta absoluta? Eu não consigo sair da base da montanha e voar em direção ao meu patamar, certo? Eu preciso ter patamares intermediários. Então, por isso a gente faz um risco representando a nossa montanha. Vai pensando aí qual é a sua. Lá em cima você coloca a sua meta, dentro da área específica, que pode ser a física ou emocional ou mental. Depois eu dou um exemplo emocional e mental. Tá? Então eu estou colocando lá na minha meta absoluta: restabelecimento da minha saúde, sem nenhuma célula cancerosa, corpo perfeito e tal. E recuperação das minhas habilidades de mobilidade, flexibilidade e força. Antes de adoecer, eu caminhava 15 quilômetros todo final de semana. Eu tinha uma mobilidade para fazer yoga, eu tinha mobilidade para fazer um monte de coisa. Hoje eu não consigo caminhar da minha casa na praça, que fica, sei lá, a 200 metros daqui, né? Então é um processo de recuperação. O que eu colocaria então? Vamos pensar que eu tenha feito essa montanha, né, há 15 dias atrás. 15 dias atrás eu estava andando de cadeira de rodas, certo? Então, o que eu colocaria no meu primeiro patamar, antes de chegar na minha meta absoluta de voltar a caminhar 15 quilômetros, eu teria que colocar no meu primeiro patamar, deixar a cadeira de rodas, voltar a andar sem precisar da cadeira de rodas. Então, eu represento isso no meu papel, na minha cartolina bem grande, coloco na minha frente lá, tá? Para quê? Para que todos os dias, sem exceção, eu olhe e me pergunte: no dia de hoje, o que eu já fiz ou vou fazer para me aproximar mais dessa primeira meta? Por que o meu foco tem que ser essa primeira meta? Porque se meu foco for lá, às vezes parece tão longe, tão distante, que eu desisto no meio do caminho. Eu estou andando de cadeira de rodas, aí vem alguém para mim: ah, Simone, a sua meta é correr 15 quilômetros. Não, gente, não vai dar. Eu estou na cadeira de rodas. Agora, a minha meta é deixar a cadeira de rodas e andar sem ajuda? Show, aí é possível. Entendeu? É ter aquela questão da humildade, da paciência, de fracionar as suas metas. Aí, num segundo ponto, eu já saí agora da cadeira de rodas, não estou mais. Qual é a minha meta agora aqui no segundo ponto? Recuperar, voltar a fazer atividade física, já voltei, né? Só que ainda limitada, blá, 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 até que eu consiga andar, vamos dizer, 1 quilômetro sozinha. Aí eu já vou poder comemorar a segunda etapa. E assim eu faria com vários patamares até chegar na minha meta absoluta de estar saudável e de ser capaz de correr e caminhar 15 quilômetros, que era o que eu fazia antes. Então, fazer isso aqui, esse visual da nossa montanha, ela me ajuda a entender qual é o meu próximo passo. Porque eu vejo muitas pessoas se perderem no processo de recomeço pela pressa. Por exemplo, a pessoa está no auge da depressão. Aí ela coloca como meta pular carnaval, feliz. Não, gente, não vai dar. O carnaval é semana que vem, você está com depressão hoje. Não, esse carnaval não vai dar. Mas a sua meta é pular carnaval? Tá, então vamos para o próximo carnaval. E daqui até lá, vamos fracionar os teus ganhos. Então, o primeiro ganho, conseguir tomar banho todos os dias. Que às vezes quando você está em depressão, você não consegue. Conseguir se alimentar sozinho, conseguir... Entende? Faça o seu passo a passo. Represente no gráfico. Essa é uma das formas. E essa é uma forma que eu uso para mim, que funciona. Por quê? Comemorar é algo muito importante. Muito importante. Ontem, se vocês viram meus stories, ontem eu estava pulando carnaval. Tá? O que é esse pulando carnaval de ontem? Minha mãe tem uma escola
chamada Luz do Sol, é uma escola de educação especial. E ontem foi comemorado o Carnaval da Luz do Sol. Então as crianças, os alunos, crianças tem adultos, né, de todas as idades, estavam lá, perdi aqui minhas anotações, estavam lá pulando carnaval. E aí eu ainda falei pra minha mãe assim, falei, eu vou porque eu adoro, não pulo mais carnaval, eu gostava de pular carnaval antigamente, hoje eu prefiro silêncio, mas eu gosto da marchinha, eu gosto do samba, eu gosto do movimento, mas não do carnaval especificamente, mas um carnaval como esse eu gosto. Eu fui. Quando eu fui, eu achei que eu não ia conseguir fazer nada, porque eu estava indo com bastante dificuldade de andar, até mesmo dentro de casa, inchada a mão, inchada a pé, mas quando eu cheguei lá e aquela música tomou conta de mim, eu não vou dizer que eu dancei como eu dançava antigamente, é óbvio, mas eu dancei como eu consegui dançar, eu pulei como eu consegui pular, mas eu me deixei envolver pelo momento, chamando pela energia do recomeço, porque lembra que eu falei no começo dessa live? É um potencial infinito, é uma onda, é uma energia de onda, e antes da onda chegar no outro, ela tem que te inundar. Então ela está em mim desde ontem, eu espero que ela chegue até vocês e que vocês levem essa onda para outras pessoas. Vamos fazer um movimento assim, uma força motriz mesmo, tá? E aí eu fui pulando, porque eu estava celebrando a vida. Eu já cheguei lá no patamar da minha montanha, não, mas eu já saí da cadeira de rodas, eu já saí do andar difícil, eu já consegui dançar. Então cada pequeno passo desse foi muito comemorado por mim, porque essa comemoração ela nos dá força, fé e certeza de que a gente vai conseguir chegar no patamar seguinte. Ao passo que, se você ficar esperando para comemorar só quando tiver tudo que você quer, dá um cansaço no meio do caminho, gente, quer não, desistir. Já sentiu isso? Né? Eu já fui assim, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Eu não exijo do outro, eu exijo muito de mim. É um aprendizado ainda que eu tô ralando para ter, sabe? Então, eu vou tentando ter, hoje, celebrações de pequenos momentos, porque significa que eu já saí daquele ponto. A cada momento conquistado. Ontem eu tinha dor, hoje eu não tô com dor, cara, eu tenho que comemorar muito. Ah, mas pode ser que a dor volte, mas hoje ela não tá aqui, entende? Essa é a decisão de não olhar para trás. Essa é a decisão de fazer o seu caminho leve. Porque a gente escolhe como é que a gente quer atravessar os recomeços. Se vai ser fazendo aquela força doída, aquela força sofrida, ou se você quer fazer leve. Mas para fazer leve, você vai ter que aprender a comemorar cada patamar, cada pequeno recomeço. Então, esse diagrama que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele bonitinho no computador, mais bem feito do que o meu rabisco, e amanhã, hoje não vai dar, mas amanhã eu posto, né, nos stories, para quem assistiu a live lá, printar, guardar, para você poder fazer o seu. Tá? Então, seja qual for a sua dor, seja qual for o processo de recomeço que você tá, faz a montanha e faz os patamares, e lembra, celebração. Celebrar sozinho, com o outro. Não tem ninguém na minha vida, celebre com você. Mas celebre. Porque é a celebração que te dá um impulso para chegar lá na frente. A Carol Campos acabou de entrar. A Carol Campos ela faz parte da minha meta lá em cima, que é voltar a fazer yoga com a Carol Campos. Hoje dá? Ainda não dá, mas vou chegar. Né? Então, tudo que você consegue, você comemora. Você não deixa de olhar o grande que você quer, mas você celebra os pedacinhos pequenos do caminho, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu fiquei de manhã anotando umas coisas que eu queria falar para vocês. Você pode fazer uma montanha para você em 3 níveis. Você pode fazer a tua montanha física, você pode fazer a tua montanha emocional, você pode fazer a montanha de mudança de pensamentos. Por exemplo, quero parar de reclamar, coloca lá em cima. Ah, quero parar de reclamar, mas qual é o primeiro passo? Né? Meu primeiro passo é não reclamar no café da manhã, ponto. Já consegui? Yes, consigo o primeiro patamar, agora eu vou pro segundo. E assim a gente vai indo passo a passo. Tá? O Luiz está colocando aqui, lembra do café sozinho, Simone?
Gente, é isso. Não importa se você está celebrando sozinho ou com o outro. A celebração é interna. Porque quem é responsável pelo seu recomeço é você. Quem é responsável pelo despertar da tua consciência é você. O outro, o amigo, o namorado, o familiar, o vizinho, ele pode celebrar com você com muita verdade, mas nunca com tanta alegria quanto você mesmo vai celebrar. Porque essas conquistas são deliciosas, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Fracionei as etapas. Atenção, não fica olhando para trás, tá? Não fica olhando para trás que você vira estátua de sal. Não sei se vocês lembram essa história bíblica. Né? Tava tendo Sodoma e Gomorra, tava despencando, o mundo tava caindo, né? Era o apocalipse praticamente, Sodoma e Gomorra. E aí Lot estava com a mulher dele fugindo dali, o anjo chega e fala para eles: fujam, mas não olhem para trás. E a mulher dele não resiste, dá aquela virada, olha para trás, e no momento que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O que quer dizer isso? Se você perder tempo olhando para trás, primeiro se comparando com o que você era antes, você vai virar estátua de sal. Porque vai dar uma tristeza tão grande, né? Por exemplo, ontem eu estava brincando, né, com a Estela. A Estela é minha personal maravilhosa, fica um beijo para ela aqui. E eu estava brincando com ela que eu fui alongar, e a minha meta há poucos meses atrás era encostar a cabeça no joelho quando eu esticava a mão para a ponta do pé, porque eu queria muito esse alongamento máximo. Hoje o meu alongamento é conseguir chegar com a mão no pé, porque nem isso hoje eu chego. Que muitas coisas aconteceram com o meu corpo nesse processo, né? Aí eu tava rindo, falei para ela, mas que delícia, porque amanhã eu vou conseguir de outra maneira. Mas se eu ficar lamentando e olhando para trás, eu viro estátua de sal e desanima, gente. Então não olha para trás, olha só para frente, tá? É hoje e para frente, para trás jamais, nem para pegar impulso. Paciência, amor, autoamor. Prioriza você no seu processo. Não fica, não, agora não dá para fazer terapia. Gente, eu já fiz tantos comigo. Agora não dá para ter terapia, porque agora minhas despesas não estão permitindo. Agora, gente, é mentira. Eu sei que terapia é caro. Aquela história, pouco para quem recebe, é muito para quem paga. Sei disso. Porém, a gente dá um jeito quando a gente quer. Porque quando você precisa fazer a tua vida mover, o que não dá para ficar parado. Não dá de jeito nenhum para fazer terapia, assiste um vídeo atrás do outro, assiste um monte de live, estuda, se dedica, tá? Chegando nos últimos pontos, tô acabando. Entrega, coragem para o novo. Por que coragem para o novo? Porque, como eu já falei, a vida não anda para trás, você vai ter que ter coragem de pular no desconhecido. E eu sei que isso dá um baita medo. Todo mundo, quantas vezes vai no meu consultório e fala isso pra mim? Eu não tenho medo do novo, não. Isso eu não vou me dar como exemplo, porque eu sou apaixonada pela ideia do desconhecido. O que vem amanhã, não sei. Graças a Deus que eu não sei. Porque se eu soubesse, talvez eu não ia ficar alegre hoje. Então não importa o que vem amanhã, se Deus dá o frio conforme o cobertor, dá tudo certo. Mas muitas pessoas chegam e falam pra mim: eu não ando, não consigo sair do lugar porque eu tenho medo. Eu tenho medo do desconhecido. Então eu fico parado na dor. Como que eu saio dessa armadilha? Como que eu perco esse medo do desconhecido? Vocês vão se lembrar aqui de uma historinha também que eu conto um montão de vezes, né? Não tô caduca, não. Eu sei que eu conto, mas eu continuo contando. Que é aquela história do menino que estava dentro do avião, né? Um garoto viajando sozinho, o resto do avião até prestando atenção, vendo aquela criança sentadinha ali sozinha. Começa esqueci o nome da palavra. Quando o avião começa a tremer, a chacoalhar, né? Uma tribulação. Não é essa a palavra. Mas fica mexendo, chacoalhando no ar, numa tempestade, alguma coisa assim. E todo mundo, inclusive as comissárias de bordo, com muito medo daquele momento, achando que o avião ia cair. E o garotinho estava desenhando ali, ele continuou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Turbulência, obrigado, Carol. Tribulação, turbulência. E aí eles chegam pro garoto no final e falam para ele: escuta, garoto, você não ficou com medo da turbulência? Todo mundo aqui se agarrando, rezando, puxando o terço, e você aí calminho? Eu falei: eu não.
meu pai é o piloto. Né? Então, essa certeza de que o meu pai é o piloto é a única que me ajuda a ir em direção ao desconhecido. Então, essa lembrança de que nós somos consciências infinitas. Vamos escrever aí de novo, hoje nosso hashtag é esse, sou consciência infinita. De que eu sou uma consciência infinita e que essa consciência jamais se desgruda de Deus, porque é Criador e criatura, sol e raio de sol, não dá para arrancar o raio de sol do sol, não dá para me separar de Deus. Então tem esse ser supremo que está tomando conta, aqui não é a casa da mãe Joana, tem uma sabedoria suprema cuidando de tudo isso. Eu vou ter medo do quê se meu pai é o piloto? O meu pai jamais vai me jogar para um buraco, ele não vai deixar meu avião cair, gente. Essa certeza de que eu estou conectada à fonte divina, que o amor em mim é quem está tomando conta e planejando, organizando a minha vida, essa me ajuda a saltar em direção ao desconhecido. Então vamos lá, eu sou uma consciência divina. Nós vamos escrever isso muitas e muitas vezes, porque tem que virar um mantra. Um mantra é aquilo que você, um som que vibra automático na sua cabeça. Você não precisa nem pensar que ele já liga automático. Eu sou uma consciência divina, eu sou uma consciência infinita. Tá? Então, a gente só perde o medo do novo, a gente só se entrega quando você realmente cria uma intimidade com o Criador. E essa intimidade, ela tem que ser conquistada. Ela exige tempo, ela exige dedicação, ela exige o momento do recolhimento, ela exige a meditação. Vocês sabem que eu não vivo sem meditação. A meditação me sustentou esse tempo todo até aqui e me sustenta todos os dias. Porque a meditação é a hora que eu desconecto do mundo externo e me volto para o centro do meu ser, aonde lá sim eu encontro a paz. Esse Deus, essa força infinita que está dentro de mim, cada um pode dar o nome que quiser, né? Eu adoro a palavra Deus, eu acho Deus uma palavra doce, mas não quer chamar de Deus, chama de universo, do que você quiser. Eu falo Deus. Essa entrega para Ele, ela só acontece quando eu estou íntima dele. Porque eu não entrego para algo que eu não conheço, eu só entrego para algo que eu estou com intimidade. A intimidade, ela é cultivada. Você não fica íntimo de alguém sem convivência. Você nunca me viu, como é que você vai sentir intimidade comigo? Agora, você convive comigo todos os dias, conversa comigo, mora comigo, almoça comigo, aí sim você pode confiar em mim. Né? Você se sente íntimo. Então, quando eu coloco Deus na minha vida, da hora que eu acordo até a hora que eu fecho os olhos para dormir, eu lembro dele na hora que eu estou almoçando, eu lembro dele no banho, na água que cai, eu lembro dele no trabalho que eu ofereço, eu lembro dele no outro que está diante de mim, que é filho dele. Se eu lembro dele o tempo todo, eu crio intimidade. E a meditação é o momento máximo dessa comunhão com ele. Aí nós somos capazes de trabalhar a entrega para o recomeço. Porque a entrega, gente, ela tem 5 degraus. Vou falar rapidinho porque não é o tema dessa live, tá? No primeiro degrau é quando eu não entrego nada, quero controlar tudo, penso que sou eu que mando aqui. Né? Então tudo no meu controle, só faço as coisas que eu quero do jeito que eu quero. Santa ilusão e ignorância, porque não é assim. Aí você anda um pouquinho, vai para o segundo patamar, onde você começa a dizer, eu entrego meu trabalho, mas não entrego a saúde, eu entrego o amor, mas não entrego o dinheiro. Você acha que você pode escolher o que você vai entregar. Terceiro patamar, você entrega, mas você fica vigiando para ver se Deus está fazendo do jeito que você quer. É tipo assim, você acorda e fala, Senhor, eu entrego o meu relacionamento nas tuas mãos, faça o que quiser dele, se for para ele ficar comigo, que ele fique, se for para ele ir embora, que ele vá, você entrega. Aí quando chega na hora do almoço, o cara não te telefonou ainda, você fala, ah não, Deus, pode deixar que eu tomo conta que o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. E você vai lá no WhatsApp e começa a sua DR. Você entende? Na hora que você está entregando, você pega o controle de volta. Então esse é o terceiro nível. No quarto nível, você entende que é preciso entregar tudo, porque afinal de contas, né, joga para o universo. Só que você está morrendo de medo, mas você entrega. E o último patamar é quando você aí entrega a si mesmo, sem restrição nenhuma, e nem medo mais você tem, porque você confia no fluxo. Gente, isso é um processo, tá? Só que esse processo de entrega não é um processo de ficar de braços cruzados, tá? Igual eu falei do pedir ajuda. Da mesma forma que se você pede ajuda para alguém te erguer do chão, a pessoa te dá a mão, mas você tem que fazer a sua força, a entrega para Deus, ela não nos liberta da nossa parte.
é a entrega para que a gente faça tudo o que estiver ao nosso alcance e aceite aquilo que acontecer de forma incondicional. Então eu faço tudo o que eu quero para ir nessa direção, mas se a vida me trouxer para essa, tá tudo bem, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, então eu vou aceitar agora o caminho de cá. Essa é a entrega incondicional e o recomeço precisa dessa entrega. Bom, já falei coisa pra caramba, eu poderia ficar aqui até amanhã falando, vocês não sabem como eu gosto de conversar com vocês, mas nós já passamos, já são 9h20, então eu vou te dar só mais 2 dicasinhas importantes e práticas. Primeira, utilize músicas no seu processo de recomeço. E aqui eu não estou falando só de músicas de meditação, né? Não. Escolha uma música cuja letra explique o que você está passando no momento. Por exemplo, os convites para essa live, eu usei uma música do Flávio Venturini que se chama Recomeçar e que tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora, que eu conheci agora, aliás, essa música, nem sei se ela é antiga ou nova, mas eu conheci agora. Tem algumas músicas que me dão uma força específica, tá? Tô Voltando, da Simone, Chico Buarque, cantado pela Simone. O que é, do Gonzaguinha, me dá uma baita força. Velha e Louca, da Malu Magalhães, que é a minha música que me define. Se tem uma música que me define, é aquela música, eu adoro, tá? Então, essas músicas eu escolho e falo, tá, então qual que eu tô precisando agora? É essa? Eu tô precisando do viver e não ter a vergonha de ser feliz? Eu tô precisando do pode falar que eu não ligo, agora eu sigo meu nariz, que é a Velha e Louca? Eu tô precisando do Desesperar Jamais, do Ivan Lins? O que eu tô precisando? Escolhe a letra, tá? Eu sei que eu gosto só de, gosto só não, né? Um monte de estilo de música, mas com letra, principalmente eu gosto do MPB, mas você pode gostar do estilo que for, mas pelo amor de Deus, não escolhe uma sofrência para você recomeçar, tá? Não escolhe uma música de dor, escolhe uma música que traga para você. Eu fiz uma playlist no Spotify com o título Músicas de Cura. Se você quiser, entra no meu Spotify, é só colocar o meu nome inteiro. É do meu Spotify particular que tem essas playlists, tá? Simone Pinto Bittencourt Barbosa. Você vai encontrar a playlist Músicas de Cura. Eu só coloquei música lá com alto astral pra mim. E essa playlist eu ouvi muito quando eu estava em São Paulo, quando eu estava no hospital, quando eu estava indo e voltando da quimioterapia. Tô vendo os recadinhos aqui, gente. Eu fui ouvindo muito, porque são músicas que têm esse potencial de jogar a gente pra cima. Música é a vida, tá? Então escolhe a sua música ou a sua playlist que te ajude a se erguer. Nos momentos que a gente está com mais dor, a gente aguenta ouvir uma música dessas? Às vezes não. Mas não importa. Assim que der, você vai tentar. Assim que você conseguir um pouquinho, ouve um pedacinho dela. Mesmo que naquele momento ela não te anime muito, tá? Então essa música, a dica da música, gente, Rosana Martinazzi colocando aqui música é tudo, ela é uma cantora maravilhosa, vocês não têm ideia, coloque lá no YouTube o nome dela, Rosana Martinazzi, que vocês vão ver várias gravações dela aqui na Bélgica, uma cantora incrível, tá? Então essa força que a música traz. E a outra dica, agradeça. Agradece. Agradece a dor? Não, agradece o aprendizado que todo aquele processo te trouxe, porque sem ele você não teria oportunidade de dar o salto quântico, você não teria oportunidade de recomeçar. Agradece. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui hoje, você não pode ouvir uma vez só. Você precisa ouvir 1.200.000 vezes, porque a mente precisa de uma lavagem, nós todos precisamos de uma lavagem mental, que nos ajude a sair de um ponto e ir para o outro, porque a nossa própria mente, ela é a nossa amiga e a nossa maior inimiga, porque ela que nos boicota e nos puxa para trás, entendeu? Antes de eu entrar para o tratamento, assim que eu descobri que eu estava com câncer de ovário ano passado, eu gravei um curso, um mini curso,
chamado Desvendando a Vida. No Desvendando a Vida, eu falo de tópicos que são muito importantes nesse reconhecimento de quem somos nós. Eu falo de quem somos nós, o eu verdadeiro, como distinguir o eu verdadeiro do eu falso. Propósito de vida, livre-arbítrio. Será que as coisas acontecem porque tem que acontecer ou eu tenho alguma escolha? Eu falo de tudo isso nesse mini curso chamado Desvendando a Vida. É um curso breve, pequenininho mesmo, mas com temas muito profundos, que assim como essa live são capazes de fazer você virar a chave, tá? Esse pulo do gato, exatamente, a Raquel tá falando, né? O pulo do gato que eu falo, né? O pulo do gato que eu falo é esse conhecimento, que o conhecimento vira chave, quando você entende que você é infinito. Quem quiser acessar, conhecer esse curso, o valor dele é um valor super acessível, R$ 9,70 por mês, tá? 12 de R$ 9,70 ou R$ 97,00 à vista. Ele está na minha bio, o link dele está na minha bio, tá? Mas você pode, não sei acessar a bio, manda uma mensagem para mim, ou coloca um comentário em qualquer post meu lá, quero o curso, que a minha equipe entra em contato com você e te explica tudo sobre o Desvendando a Vida, porque ele vai te ajudar a ter essa certeza que eu tenho, de que nós somos mais. Então nós não podemos encerrar essa live sem a hashtag que nós usamos em todas as lives minhas, hashtag Somos Mais. Escreve aí, hashtag Somos Mais. E gente, se eu tô aqui hoje, com essa força de recomeço, com essa vontade de espalhar uma onda gigante que alcance todo mundo, que chegue até todo mundo, foi por conta também de todos vocês que vibraram por mim, que mandaram orações, que mandaram preces de todas as religiões, que mandaram mensagens de carinho, porque isso, gente, vocês não têm ideia de como me toca, que todas as vezes me emociona agradecer vocês, tá? Então, super obrigada a todos que continuam vibrando por mim. Estou me preparando para voltar ao trabalho presencial, voltar ao consultório, tá? Já, se Deus quiser, eu volto. Por enquanto eu estou entrando aqui a hora que eu consigo para falar com vocês. Fica ligado nos stories que sempre tem coisa nova por lá. Às vezes eu quero marcar uma live com antecedência, mas ainda não está dando. Mas vamos usar essa força. E eu preciso de vocês, preciso muito. Preciso de vocês para me ajudarem a fazer essa onda chegar onde ela tem que chegar. Então, por favor, a hora que eu terminar, essa live vai ficar no meu feed, manda ela para os seus contatos, manda ela no seu store, coloca ela no WhatsApp. Estou pedindo mesmo para você fazer isso, porque como que eu vou chegar até as pessoas se vocês não forem esse canal, tá? Então, essa força, obrigado, gente, pelo carinho de vocês que eu estou lendo aqui. Essa força, ela vem através de mim, ela não é minha, ela vem da consciência divina, ela passa por mim, ela chega até você e você pegou, sabe a tocha olímpica? Eu estou entregando a tocha olímpica na tua mão agora. A partir do momento que você ouviu que você é um ser infinito, que você ouviu que a vida só anda para frente, você está com a tocha olímpica na mão. E cabe a você pegar essa tocha e levar ela para o outro. Não deixa ela apagar aqui, né? Nós somos luz que nunca se apaga. Leva essa tocha, espalha essa live, me ajuda nessa tarefa. Essa é a missão, o propósito da minha vida. E entra lá na minha bio, Desvendando a Vida. Quem já está na Escola Peregrinos não precisa do curso Desvendando a Vida, porque a Escola Peregrinos, ela tem tudo, ela é completa. O Desvendando a Vida, ele é um resumo, ele é um pocket, é para quem não tem a escola, tá bom? Tá claro para todo mundo? Então, R$ 9,70 por mês ou R$ 97,00 o curso. Muito obrigada, foi uma delícia e vocês não imaginam como eu estou feliz de ter chegado até o final sem perder a voz. Isso é algo que eu só posso agradecer, tá? Fica ligado nos stories, fica ligado no feed, tem novas coisas por aí, porque eu tô assim cheia de vontade, vocês estão vendo, né? Cheia de vontade de viver e agradecer infinitamente.
Beijo. Beijo Rô, beijo Elcio, beijo Simone, Prince, Edson, Magali, todo mundo que deu oi pra mim, Raquel, Carol, que não deu pra falar todos os nomes, ó, milhão de beijo pra vocês, toda a felicidade no mundo, muita saúde, muita paz. Namastê. Até a próxima.